Pessoal, bem-vindos de volta. Dessa vez eu vim fazer aqui um vídeo rápido para iniciantes, tá? E o tema desse vídeo é como usar uma caneta tinteiro. Tem muita gente que me pergunta se é difícil, se é fácil usar. E bom, é uma caneta, pessoal, uma caneta que você usa de maneira muito similar como qualquer outra, tá certo? Então, o primeiro passo, obviamente, você tem que ter uma caneta delas. Ou você já tem, se você herdou do seu pai, avô e coisas desse tipo, você tem essa caneta. É bom você investigar, dar uma olhada nela e ver se ela está funcionando ainda. Ou então você vai comprar, tá certo? Você pode comprar em sites como Wish, Shopee, eBay, né? Ou até Mercado Livre e tal, mas o Mercado Livre geralmente os preços são maiores. E eu recomendo a AliExpress, lá tem muitas canetas boas, tá certo? E no final desse vídeo eu vou comentar alguns preços e alguns modelos que eu recomendo. Assim que você tiver uma caneta, o ideal é você limpar assim que você recebe a caneta. Você recebe canetas elas sem tinta, né? Elas vêm sem tinta e eventualmente na fabricação delas pode ser que haja resíduo de óleo, principalmente óleo de fabricação na pena em algumas partes. Então você pega a tinta, dá uma olhada no meu vídeo que eu fiz sobre desmontar caneta tinteiro e você coloca sabão, detergente mesmo, né, na cozinha, coloca nas mãos e esfrega o alimentador e a pena com detergente, lava com água. É só isso que você precisa fazer para tirar aquele óleo e aí você pode entintar, né? A caneta, normalmente ela vai vir com algum cartucho, tá certo? E conversor. O conversor é uma pecinha que eu já mostrei no vídeo lá desmontando a caneta. Ele serve para você sugar a tinta para dentro da caneta. Se você tiver uma tinta num frasco, né, um potinho, um vidrinho de tinta. O conversor você tem que ter um cuidado. Cada marca de caneta ela usa um conversor que tem um encaixe diferente. Tipo, você vê que essas três pontas aqui desses três conversores, no ponto onde elas encaixam na caneta, as três pontas são diferentes, tá certo? Porque cada um desses é de uma marca. Se você comprar a caneta e ela vier com conversor com cartucho junto, perdão, bom, certamente vai ser um cartucho que vai caber naquela sua caneta, tá certo? Se você precisar comprar separado, você tenta comprar da mesma marca, tá? Existem cartuchos que são chamados de padrão universal, mas as principais marcas elas adotam formatos próprios. Então é uma coisa de você investigar se funciona ou não na sua caneta, tá certo? Agora, propriamente dito, como escrever com uma caneta dessa, tá certo? Quanto a carregar, eu vou fazer outros vídeos mostrando como você carrega tinta na sua caneta, então não vou abordar isso aqui. Bom, escrever com a caneta é muito simples, tá certo? Essas canetas elas são feitas de maneira que ao menor toque, o toque mais leve no papel, elas soltam tinta, tá? Então, diferente da caneta esferográfica, geralmente você segura ela bem vertical ao papel e você precisa fazer muita força, tá? A caneta tinteira idealmente você segura ela com uns 45 graus assim, ela é um pouco inclinada em relação ao papel e você vai fazer um toque bem suave da pena com o papel. Um toque bem leve, mal encostando no papel, ela já vai soltar tinta e essa é a grande vantagem. Você não precisa fazer força para escrever com ela, tá certo? Normalmente a gente vem do hábito de escrever com caneta esferográfica, a gente tem hábito de botar força em dois lugares. Um é agarrando a caneta com muita força aqui na empunhadura, né? E a gente precisa agarrar ela com força, que também a gente precisa apertar ela no papel. A caneta tinteiro a gente precisa se acostumar a escrever com uma mão bem leve, sem forçar ela no papel, e isso também possibilita que você agarre a caneta, segure ela com pouca força. Então você tem uma escrita muito mais relaxada, que cansa muito menos a mão. E é basicamente isso. A pena sempre virada para cima, né? A pena essa parte metálica ela sempre virada para o teto, tá? Se você botar ela de lado assim ou assim, ela não vai escrever, tá certo? Assim também é capaz até dela soltar tinta, mas vai escrever de uma maneira muito desconfortável. A orientação correta é essa aqui, tá? É, Bom, e é isso. A questão do papel. Canetas tinteiras elas pedem papéis um pouco melhores, mas você não precisa comprar papéis especiais para escrever com caneta tinteiro.
Tá? O que eu te recomendo é que você use tintas dessa marca aqui, tinta Pelican da linha 4001. Tá? Elas são tintas que a gente chama de tintas secas, que elas não vão encharcar muito o papel e vão ter bons desempenhos. Tá? Tem muitas outras marcas com desempenhos diferentes, cores variadas, mas essa que eu posso recomendar para quem vai usar papel normal, né? Papel de baixa qualidade, que é o papel que a gente usa no dia a dia. Quando recarregar e limpar, você vai recarregar basicamente quando a tinta estiver acabando. Você não precisa fazer uma limpeza toda vez que você for carregar a caneta, tá certo? Agora, o momento de limpar são dois. Você limpa a caneta quando você vai guardar ela, se você for ficar um período longo sem usar a caneta, então você guarda, você faz uma boa limpeza para não guardar ela com tinta, tá certo? É, e você ou então quando ela começa a escrever mal. Essas canetas elas têm a característica de escrever com pouco esforço, de não falhar, elas escrevem muito bem, né? Se ela começar a falhar, você precisa investigar se ela está com tinta, se a tinta não está acabando. E se a tinta não estiver acabando e ela estiver falhando, então esse é o momento de você fazer uma boa limpeza na caneta. Tá? Uma boa limpeza resolve muitos problemas nas canetas tinteiro. Tá? Na dúvida, faz uma limpeza minuciosa na sua caneta, que tem grande chance dela voltar a funcionar normalmente. Tá? E durante o uso, enquanto a sua caneta estiver entintada, você pode, né, acabou de escrever, você deixa ela sobre a mesa, pode deixar ela na horizontal ou com a pena virada para cima, tá? Não recomendo guardar a caneta com a pena virada para baixo. Isso pode ocasionar dela vazar a tinta para dentro da tampa, tá? E sobre transporte, bom, o ideal é você não sacudir, né, a caneta. Eu estou falando de sacudir bruscamente, tá? Isso aqui não é um bibelô. Você pode usar a caneta normalmente, tá? E fica atento à temperatura, tá? Porque a temperatura, se ela se elevar muito, pode fazer com que a dilatação do ar expulse a tinta de dentro do cartucho ou do conversor, então pode ter um vazamento. Então você atentando para a temperatura e não sacudir muito, você provavelmente vai ficar bem. E aqui eu fiz uma pequena lista de modelos que eu recomendo, tá? Eu pesquisei esses preços no AliExpress e aqui está o seguinte: R$ 8,50 é o preço da caneta, 25 o frete. Se você pesquisar bem, talvez você ache isso aqui, a caneta custando R$ 12, porém com frete muito mais baixo, 7, tá? E aqui eu fiz uma lista que você pode pausar o vídeo para ver os nomes e procurar. Tá? A mais barata é essa Jinhao 777, que é esse modelo aqui, que eu gosto bastante também. Custa R$ 5,50 mais 25 de frete. E a mais cara aqui dessa lista é a Pilot Metropolitan, custa R$ 200 com frete grátis. Tá? Recomendo todos esses modelos aqui, são boas primeiras canetas. E vou terminando esse vídeo por aqui para ele não ficar muito extenso. Tá? Até mais, até o próximo vídeo.